muitas pessoas que sofreram essa repressão foram, inclusive, torturadas, foram presas, torturadas por emitir a sua opinião. Olá! Em homenagem aos 45 anos, a Durga Sindical apresenta uma série de podcasts e videocasts que resgatam o papel dos professores na defesa da educação pública e da democracia. Fundada em 1978 como Associação dos Docentes da URGS, a entidade foi consolidada em plena época da ditadura militar. A professora aposentada do Departamento de Sociologia da URGS, professora Elida Rubini Lidic, vai falar mais para a gente sobre esta história, já que ela fez parte, né, desta memória da Durga Sindical. Olá, professora. Olá. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Fiz parte desse período como testemunha ocular, né? Já que eu vivenciei essa época. E, professora, e essa assembleia de fundação, de criação da Durgs na época, como foi da senhora, essa participação na Assembleia? Olha, a gente, na época, a Durgs não tinha sede, né? Mas a gente se reunia em locais bem amplos, porque a quantidade de adesões, né? A adesão foi crescendo, então precisava sempre encontrar lugares amplos para que coubesse todo mundo para participar das atividades da Durgs. Foi impressionante, porque em plena ditadura militar, que continuava ainda com vários atos de repressão nas universidades no Brasil, essa quantidade enorme de professores que compareceram, que apoiaram a criação da Associação de Docentes da URGS. Então foi uma coisa assim muito emocionante, muito compensatória, né, por saber que nós não estávamos sozinhos, que muitos colegas que eram muitas vezes recém-chegados na URGS, eu mesma não era tão antiga assim na época, porque eu entrei em 75, em 78 a gente criou a associação, né? E em 75 eu já tinha participação na Associação dos Sociólogos, Associação Gaúcha dos Sociólogos do Rio Grande do Sul. Então, era um período que, até numa entrevista do livro sobre a Durgs, desse livro, um dos entrevistados, dos 25 anos, um dos entrevistados fala, que o Geisel falava, a abertura lenta, gradual e segura, e não tão segura assim, disse um dos entrevistados, cujo nome não lembro agora, porque havia ainda muita ação de reprimir o que se fazia, até mesmo em sala de aula, né? Então, muita gente não queria correr riscos, porque havia essa ameaça de invasões, como aconteceu na Universidade de Brasília, né, em 76, se eu não me engano, 75, 76, busca de pessoal suspeito, subversivos, né, tanto alunos como professores dentro das universidades, né. A URGS tinha também uma orientação no plano das direções, que era naturalmente vinculada ao status quo, porque os diretores, os reitores, os diretores eram indicados pelo MEC, né? Era de cima para baixo. Então, essa era uma luta também que a gente fazia, né? De ter o direito de eleger os nossos dirigentes. No nosso departamento mesmo, em 75, 76, nós fizemos uma
uma revolta, vamos dizer assim, fizemos uma eleição direta para chefe de departamento através de mecanismos de representação indireta e tal, e conseguimos colocar, na época, o professor Fachel, que depois veio a ser o primeiro presidente da Durgs, né? Então, foi uma época de mobilizações. Eu falei da Associação de Sociólogos porque essa associação, eu já tinha essa militância nessa associação, estava envolvida nessa associação, e era um momento também que a gente procurava se ligar a outras entidades que se colocavam como contrárias aos feitos e ao regime militar, aos feitos desse regime militar, a essa repressão, como os sindicatos propriamente ditos, né, os sindicatos dos bancários, que é famoso, né, pelas suas lideranças, como Olívio Dutra, né, mas também outros, até mesmo da construção civil, que estavam fazendo greves. Então, a gente fazia, muitas vezes, reuniões intersindicais, que eram, na época, proibidas. Os sindicatos foram organizados, podiam se organizar dentro da referência da CLT, mas não podia haver ligações horizontais entre eles, ligações e era isso que nós estávamos fazendo para reforçar o movimento. E aqui na URGS, o problema era que o setor público não podia ter sindicato, os funcionários públicos não podiam se sindicalizar. Então, a associação veio para, num primeiro momento, ela surge como a associação de docentes para justamente preencher essa lacuna que nós tínhamos de ter uma entidade através da qual nós pudéssemos coletivamente defender os direitos de autonomia em sala de aula, que nós não tínhamos, né? Eu mesma fui, em uma certa ocasião, quando comecei, bem no início da carreira, havia uma disciplina obrigatória que tinha sido instituída, assim como teve educação moral e cívica e tal, na universidade teve introdução à sociologia, né, que era para ser doutrinária, etc. E aí um grupo de professores, inclusive a Lorena, né, mas outros também, procuraram, então, ao invés de usar os chamados, na época, polígrafos, né, de aula, que eram feitos por uma coordenação também indicada, nós procurávamos usar os livros, só que a gente tinha que encapar os livros. E não eram livros subversivos, eram livros de sociologia clássica, por exemplo, Durkheim, Weber, Marx também. Acho que eu falei demais, né? Eu fui saindo fora, assim, né? Mas foi bem isso. Eu ia lhe perguntar qual era o ambiente das universidades nessa época, nesse período. Era esse o ambiente, era de controle, inclusive, em sala de aula. O que a gente fazia. Então, para não ter que dar aqueles conteúdos, e os professores dessa coordenação, eles caminhavam, as salas tinham que ficar de porta aberta, e os professores, esses caminhavam de um lado para o outro, olhando para ver, e era uma imensidão de alunos, que era obrigatória para todos os alunos que tinham ingressado. Então, foi um momento, assim, muito marcante, porque impactou negativamente os alunos e os professores. Os alunos porque não tinham interesse, muitos deles, em assistir essas aulas que eram obrigatórias. Eles queriam seguir suas profissões, por exemplo, os alunos que ingressavam na odonto, que ingressavam, que não eram da área de humanidades, né? E essas disciplinas sempre têm, a sociologia, as ciências humanas, elas sempre têm um conteúdo ideológico. É impossível trabalhar conteúdos, mesmo quando a gente diz que é neutro, que era o chamado espírito, né, daqueles polígrafos, né?
era uma sociologia muito, vamos dizer assim, insípida, com conceitos e definições que aqueles mesmos professores faziam, não eram fundamentadas em algum autor, ou não instigavam o debate sobre esses conceitos, eram definições em si mesmas, né? Então, nós procuramos tornar essas aulas menos insuportáveis para esses alunos, né, que não eram da área de humanidades, e não queriam também ser submetidos a esse tipo de trabalho de impingir ideias, coisas assim, né, usando autores originais, autores... Bom, se nós estamos fazendo aula de sociologia, então vamos ver o que se falou, o que se escreveu em teoria sociológica, e não simplesmente apresentar aqueles papéis impressos, mimeografados, se usava mimeógrafo na época, né? Ditara, Para eles decorarem e depois fazerem provas, que é uma coisa absolutamente sem sentido, né? E aí, dentro do sindicato, da Durgues, na época, a associação, a principal luta era a defesa da democracia e também dos direitos dos professores. Mas como que era? Em que direitos era? Que busca era essa por direitos na época? Olha, nós tínhamos, assim, problemas, vamos dizer assim, salariais. Foi uma época de muito arroxo salarial. Havia, assim, uma justificativa. A cada ano se esperaria receber alguma reposição salarial, alguma coisa, e sempre havia uma certa uma visão de que não era possível, não havia recursos. Então nós tivemos esse período em que os nossos salários foram perdendo o valor aquisitivo de uma forma muito saliente. Houve uma época que fazia, por exemplo, que foi criada uma fórmula que era quase incompreensível, pelo menos para mim, assim, que não sou da área da estatística, da matemática, que levava em conta a inflação do ano anterior, porque foi um período também, primeiro tivemos um período do milagre brasileiro, mas esse milagre depois, lá por 76, 77, começou a ficar, vamos dizer assim, a perder esse ritmo, né, de crescimento econômico. Então, fazia-se assim, havia uma inflação muito elevada e se calculava, então, a inflação do ano anterior, a inflação do ano corrente, mais um fator de mediação entre os dois níveis, né, inflacionários, para calcular, então, quanto seria o nosso reajuste. Geralmente resultava num percentual muito baixo, muito abaixo da inflação, do custo de vida, etc., né? Então havia esse problema salarial. Nós precisávamos da entidade que realmente teve um papel importantíssimo quando ela se firmou, quando ela se organizou, se estruturou em articulação com as outras entidades no Brasil. Aí é que começaram realmente nos anos 80, no início dos anos 80, é que nós fomos vendo que a associação estava servindo de laço para não deixar a nossa situação salarial deteriorar mais ainda. Não significa que a gente tenha tido os ganhos que a gente demandava, né? Porque era difícil fazer as negociações, era muito difícil, né? Mas se não fosse a entidade que a gente tinha, teria sido uma situação bem mais complicada, bem mais difícil para nós, né? Havia também um problema de carreira, né? Da nossa carreira no ensino superior. Era uma situação assim
bem, como é que eu vou dizer assim, era complicado no sentido de que havia vários sistemas coexistindo. Eu, por exemplo, vim fazer concurso. Eu estava estudando em Brasília, fazendo mestrado, e vim fazer concurso junto com outros professores. Na época, a gente iniciava a carreira como auxiliar de ensino, e só podia passar para o outro degrau, que seria o seguinte, que seria assistente, se tivesse um título de mestre, tinha que fazer concurso, né, também. Mas havia outros professores, ao mesmo tempo, que não eram concursados, né, que eram visitantes, eram bolsistas, recebiam recursos, quer seja da CAPES, ou quer seja da FINEP, pessoal técnico administrativo, ou pessoal técnico de pesquisa, na área da pesquisa, a FINEP também, do Ministério de Ciência e Tecnologia, financiava algumas dessas bolsas, né? Então, nós tínhamos, assim, vários tipos de carreira, vamos dizer assim, de situação, de condição, de vínculo com a universidade. Tinha alguns, por exemplo, eu e os meus colegas concursados tínhamos feito um concurso público, mas o nosso regime de trabalho era regulamentado pela CLT. Só depois, no início dos anos 80, que passamos para o regime jurídico único. Então, aí todo mundo ficou igual, né? Então, nós precisávamos, vamos dizer assim, regularizar a situação da carreira dos professores, até para criar expectativa. O processo de progressão funcional também era um processo complicado, era de 2 em 2 anos, dependia da pontuação, dependia da titulação, enfim. Essa mudança da carreira só foi acontecer mesmo na primeira década de 2000, né? Vamos dizer assim, passar a limpo a carreira dos professores. Então, avançou mais, e aí, em 2008, a Durgs se transformou no Sindicato Intermunicipal das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E este momento, assim, para a senhora, como foi na sua avaliação? Melhorou a situação dos professores? Como que foi esse cenário desta mudança? Olha, eu vou te falar de uma maneira assim mais geral, né? Eu participei dessa discussão se a Durgs devia ou não se tornar sindicato. Fizemos votação, inclusive, e venceu que a Durgs se transformaria em a Durgs sindicato. Eu acho que foi um processo bem complicado, bem difícil, mas o resultado, vamos dizer assim, pesou mais para o lado positivo, vamos dizer assim, né? Nós tivemos sempre o respaldo do nosso sindicato na defesa das nossas perdas salariais, por exemplo, né? Continuamos tendo perdas salariais, né? Passado o período da ditadura, nós continuamos tendo defasagem entre o valor, vamos dizer assim, que nós achávamos que os professores deveriam receber e o real e o nominal, que a gente chamava, né? O valor real do custo de vida, etc., do que um professor de nível superior deveria receber, e o valor nominal, né? Então, a associação, de uma maneira geral, quando ela se transforma em sindicato, ela também ela vai incorporando outras entidades, ela vai se fortalecendo e vai tendo mais capacidade de negociação em nível nacional, porque nós somos uma instituição federal, e ela vai, então, realizando determinadas conquistas que muitas vezes entre nós gerava divisões, discussões muito fortes,
mas que no cômputo, vamos dizer assim, geral, eu olhando agora para trás, assim, considero que houve uma luta, uma capacidade de elaborar as demandas, levar as demandas para Brasília, para negociar, discutir, e algumas conquistas, sim, e outras derrotas também. Porque até hoje nós estamos ainda, temos várias batalhas, várias lutas que ainda estão acontecendo, né, mas que não avançam, não se consegue fazer avançar, né? Mas no cômputo geral eu considero que a associação de docentes da URGS, depois quando se tornou, quando foram se incorporando outras entidades, por exemplo, a Faculdade de Ciências da Saúde, mais adiante, né? Depois virou a DURG sindical, foram incorporando-se outras entidades, municipal, né? Institutos federais. Os institutos federais. Ela foi necessária, foi e é necessária como uma entidade que serve que dá um respaldo a essas demandas dos professores e que usa os recursos, por exemplo, jurídicos, né, usa os recursos de conhecimento da legislação, né, os recursos da militância, mas também os recursos formais, jurídicos da lei, para servir como respaldo às nossas demandas, que, caso não existisse, acho que a gente estaria uma situação bem difícil, bem mais complicada, né? E sobre ainda a questão da ditadura, há pouco tempo no Brasil se discutiu essa retomada da ditadura por alguns grupos. Sim. E por que é importante relembrar essa memória da ditadura e também, assim, tentar combater este período, professora, na sua opinião? Olha, nós vivemos agora há pouco tempo uma situação muito parecida, né, com opiniões da ultradireita favoráveis à repressão da universidade e ao corte de verbas. Foram feitos cortes, inclusive, de alguma forma, foram feitas até de pagamentos regulares, com a justificativa de que não havia fundos para enviar para as universidades, para pagar, até mesmo pagar as contas de luz, de água, etc. Isso tudo foi feito agora, recentemente. Cortes, né? No custeio, sim. E muitos ministros, principalmente alguns deles da educação, ministros da educação, tinham, como Weintraub, por exemplo, ele se colocava muito à vontade ao falar publicamente contra a universidade pública, as universidades federais, a universidade pública, contra os professores. Se retomou ideias que se consideravam superadas do ponto de vista científico, né? Aquelas ideias da Terra plana, etc. E essas pessoas são muito perigosas, assim como foi durante a ditadura. A gente já tinha passado por isso, né? Não essas pessoas só como indivíduos, esses grupos políticos, né? Eles têm o efeito é muito pernicioso e muito perigoso. Na época da ditadura, a polícia tinha muita liberdade para prender professores, prender participantes de movimentos. Nós fizemos uma ocasião uma grande reunião, um encontro na Assembleia Legislativa a favor das eleições diretas. Isso foi em 77, 78. E saindo da Assembleia, a Assembleia estava cheia. Tinha grupos de várias áreas, de vários setores, né?
sindicatos, movimentos sociais, associações, entidades. Nós fomos, eu e colegas, na época eu era mais vinculada à Associação de Sociólogos, né? E na saída estava cheio de PM, era como se nós estávamos reivindicando a eleição direta para presidente, e era considerada uma ação subversiva. E a polícia ali fora, e depois nós fomos jantar, fomos comer, e entrou um grupo de PMs ali onde nós estávamos, né, e pegou pessoas ali para levar para o DOPS, né, para prestar entrevistas e esclarecimentos, prendendo, né? Aí, como nós estávamos, a presidente da entidade, a Maria Luísa Jäger, já ligou o advogado, que era nosso também companheiro de luta, e ele já correu lá para a sede da polícia, né, para tentar tirar essas pessoas, porque quando isso acontecia, não se sabia o que ia acontecer com a pessoa, né? Não havia nenhuma transparência, não havia nenhuma justificativa, era simplesmente botava dentro do camburão e levava, e não se sabia o que ia acontecer depois, né? Não tinha que prestar contas para ninguém. Eram ordens que eram cumpridas, e muitas pessoas que sofreram essa repressão foram, inclusive, torturadas, foram presas, torturadas por emitir a sua opinião. Muitas pessoas ficaram desaparecidas? Muitos ficaram desaparecidos, houve sequestros na época, porque havia um acordo com a polícia do Uruguai, por exemplo. Então houve aquele sequestro da Lilian Celiberti e do Universindo Dias, um casal que desaparece da noite para o dia, e foi tudo uma articulação entre a polícia daqui e a polícia uruguaia. Então, o que acontece com essas pessoas? Muitos desaparecem, muitos são mortos. Então, aí saía aquela notícia de suicídio na cadeia, né? Então, a gente não pode admitir hoje qualquer forma de até pensamento, conceito ou ação, né, que seja arbitrário, que se baseie numa ideia absoluta, numa ideia de que um grupo é o portador da verdade e os outros não podem contestar, não tem como contestar, né, que é o que estava acontecendo, né, agora no Brasil, até com um estímulo ao recurso à violência e à morte, ao assassinato, né, que não foram assassinatos que não foram esclarecidos, como daquela vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle Franco. A Marielle, né? Então, quem já passou por esse processo sabe que esse tipo de comportamento coletivo, as pessoas com isso acham que vão... Quando vem aquelas palavras assim, do tipo, vamos botar ordem no país, isso remete direto, assim, sabe? Começou de novo, né? Botar ordem no país, quer dizer, não tem que botar ordem, tem que deixar as pessoas, não é estimular o caos, a desordem, o contrário, é estimular o debate, a discussão, o espaço para a palavra, para a ação. Defender, né, o exercício da democracia. Né? E isso não é desordem, isso é ordem. Né? É um direito. São os direitos que têm seus espaços bem definidos e que podem, então, ser expressos através de demandas, né, que precisam ser direitos que têm que ser respeitados como alguma coisa assim do nosso cotidiano, que fique introjetado desde o início nas nossas vidas, na nossa convivência social.
né? E não uma ideia assim vamos dizer assim, uma superioridade de qualquer natureza, né? Que seja dada, não se sabe como, né? E que permite ou que deixa as pessoas à vontade para atingir, para agredir, para promover a repressão a essas outras ideias que não vão de acordo, né? De acordo. Então, para finalizar a nossa entrevista, professora, qual é o papel dos professores e professoras na reconstrução do país neste momento agora de novo governo, do governo Lula? Olha, eu sou professora e admiro muito os professores, estou aposentada, e então essa tarefa agora está com uma outra geração que está enfrentando uma tarefa que eu considero crucial, especialmente os professores universitários, trabalhando com jovens, com pessoas ainda adolescentes, alguns um pouco mais maduros, e buscando trabalhar em todas as áreas, em todos os segmentos do conhecimento, esses princípios de liberdade de pensamento, mas não uma liberdade como a gente vê de vez em quando até deputados dizer, não, mas eu estou exercendo a minha liberdade de pensamento agredindo pessoas, né? Uma liberdade democrática, né, de pensamento, de manifestação desse pensamento, de debate, né, e de direitos dos cidadãos, direitos políticos, direitos sociais, que precisam ser incorporados no seu dia a dia. Mesmo se você não esteja trabalhando nas ciências humanas, esteja trabalhando na odonto, na biociências, na área da engenharia, na área do urbanismo, o que os projetos, as propostas que são elaboradas em cada uma dessas áreas representam em termos, vamos dizer assim, das consequências dos seus desdobramentos para o bem-estar, para uma boa qualidade de vida, vamos dizer assim, para como o Habermas usou várias vezes uma expressão do tipo uma sociedade menos agressiva. Ele não disse uma sociedade completamente harmoniosa, porque isso é um ideal que a gente poderia ter, mas que não se aproxima muito das possibilidades vigentes, né? Então, uma sociedade menos desgastante, uma sociedade menos violenta, né? Com maior capacidade de convivência, né? Com qualidade de vida e com paz, né? Então, isso me parece assim que tem que ser pensado em todas as áreas, e os professores, então, têm na universidade, estão formando profissionais em diversas áreas, né? Tem essa responsabilidade, esse trabalho, que é um trabalho que é muito árduo, me parece, né? Acho que é um trabalho muito difícil, e agora, nesse período de grandes transformações tecnológicas, de muita influência no plano global, de diversos estilos de vida, estilos de pensamento, acesso a conhecimentos, né? Muitas vezes os professores são até desafiados, né? Pelos alunos ou pela sua audiência, quando diz, não, mas eu vi no Google que, né? Não, o Google disse que, né? Parece assim que a pesquisa fica sendo desafiada pelo que está ali já consagrado, vamos dizer assim, nessas informações que são obtidas dessa forma, né? Então, eu respeito muito os professores, claro, sou professora e acho que o trabalho dos professores é crucial, e é um trabalho bem complicado. Acho que é uma carga, uma tarefa, por isso que ela tem que ser também valorizada, né? Tem que ser valorizada,
né? Não como até um outro entrevistado aqui no livro fala, né, muitas vezes os professores universitários são, até há pouco tempo, eram considerados como uma elite que ganha bem e vive de pouco trabalho, né, não precisa trabalhar tanto, falar meia dúzia de coisas, não, é uma falta assim, total de conhecimento, de respeito, de consideração a esse trabalho que os professores realmente têm de articular esse ensino junto a essas novas gerações, ensino, pesquisa, extensão, e fazer esse trabalho de uma maneira, vamos dizer assim, que vincule aos desdobramentos dessas pesquisas, dessas atividades de extensão, desses conteúdos de aula, aos desdobramentos sociais e políticos para a coletividade, para a sociedade de uma maneira geral. Então, professora, nós agradecemos a sua participação. Acho que eu falei demais e saí fora. Tem muita história para contar, nós ficaríamos muitas horas, mas foi muito boa a participação da professora Hélida Lierick, né, aposentada do Departamento de Sociologia da URGS, e desejamos muito sucesso ainda, né, está aposentada, mas tem muita história aí na memória da nossa DURGS sindical. Muito obrigada.